Sobre as expectativas para o futuro da Petrobras e do preço dos combustíveis aqui no país, nós vamos conversar agora com o doutor Edmar de Almeida. Ele é economista e também professor do Instituto de Energia da PUC do Rio de Janeiro, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa noite, obrigado pelo convite. Pois é, professor, mudança de governo, mudança na Petrobras. Saiu Caio Paes de Andrade da presidência e, muito provavelmente, o senador Jean Paul Prats, já que foi indicado, deverá ser o novo presidente. Como o senhor avaliou essa indicação? O fato de ele ser um político pode prejudicar, pelo menos, a percepção do grande público em relação à gestão dele? É importante a gente destacar, noticiamos hoje, que ele informou que vai se desvincular de empresas que ele tinha algum tipo de participação no setor de óleo e gás. O mercado geralmente prefere técnicos e especialistas. Que leitura fazer de Jean Paul Prats na presidência, muito provavelmente, da estatal? Bom, eu tenho uma leitura que o Jean Paul Prats, ele é, acima de tudo, um especialista de energia, né? É um consultor com uma vida profissional ligado ao setor de energia, tanto ao setor de petróleo e gás, quanto ao setor de renováveis, e que, em certa altura da vida profissional, se tornou senador, né? Então, vamos dizer assim, ele tem as credenciais aí para trabalhar no setor de energia e de liderar a Petrobras, né? Eu acredito que vai depender muito de como ele vai utilizar esse capital político, a rede política e de conhecimento que ele tem, porque a Petrobras é uma empresa estatal e ela precisa se articular politicamente também, né? Então, isso pode eventualmente até ser uma vantagem para a participação dele, para a liderança dele na empresa, se ele utilizar isso de maneira em prol, né, da empresa, em prol do crescimento do setor de energia no país. Agora, professor, com essa movimentação nesta quarta-feira, desse pedido de renúncia de Caio Paes de Andrade, que foi aceito logo na sequência pelo Conselho de Administração da Petrobras, e já essa confirmação dessa indicação de Jean Paul Prats, o senador disse que não vai haver nenhum tipo de intervenção política nos preços da estatal. E quero só aproveitar, professor, pedir licença para dar as boas-vindas a quem estava acompanhando a Voz do Brasil nas redes de rádio Jovem Pan e agora está conosco aqui no Jornal Jovem Pan para acompanhar as principais notícias desta quinta-feira. É para você que chegou agora, a gente está conversando com o doutor Edmar de Almeida, que é economista e professor do Instituto de Energia da PUC do Rio de Janeiro, analisando as perspectivas para os próximos anos, para os próximos meses, na gestão da Petrobras e no preço dos combustíveis. Vou retomar a pergunta, professor. Diante desse cenário em que foi oficializada essa indicação de Jean Paul Prats e de ele ter dito de que não vai haver nenhum tipo de intervenção política nos preços da estatal, nós tivemos uma reação positiva do mercado depois de 2 dias de muita preocupação. O que esperar dessa declaração? Significa que não vai haver nenhum tipo de mudança ou alguma mudança haverá? Veja, a política de preço da Petrobras, ela é tema de grande escrutínio, não só pelo escrutínio político, né? Os políticos acompanham os preços da Petrobras, mas também dos investidores, dos bancos, né? E hoje em dia a regra de preço de combustíveis no país é uma regra de liberdade de preço. As empresas têm liberdade para estabelecer a sua política de preço e a Petrobras, sendo uma empresa de capital aberto, né? Ela tem que respeitar as regras de governança e a própria política de preço que está em lei, né? A lei no Brasil diz que os preços são livres. Então, o governo não tem, vamos dizer, condições, e nem pode, legalmente falando, né, simplesmente mandar a Petrobras aumentar ou diminuir preços, né? Isso tem que passar pelo crivo da governança da Petrobras. Existem conselheiros, inclusive conselheiros que não são alinhados com o governo, representam os trabalhadores e que representam os acionistas minoritários, eles estão ali para velar que essas regras estão sendo cumpridas, né? As leis no país estão sendo cumpridas, as regras da CVM estão sendo cumpridas. Então, veja, o governo anterior, a gente, em várias ocasiões, a gente teve polêmicas em relação a essa suposta intervenção do governo nos preços da Petrobras. Vários presidentes passaram pela empresa em termos por atritos em relação a esse tema. O que se verificou é que a Petrobras, né, hoje, ela não tem mais não existe mais viabilidade para você controlar os preços da Petrobras.
Por isso mesmo é que o próprio senador João Paulo foi relator de uma proposta no Senado para a criação de um fundo de estabilização de preços, para que o governo tenha condições de intervir nos preços sem utilizar o caixa da Petrobras. Até porque não adianta só controlar o preço da Petrobras, agora tem refinarias privadas no país, temos importadores, então se for para criar uma política de preços diferente dessa liberdade que nós temos aí, tem que ser via um fundo público, né, com dinheiro público, para que se a Petrobras não subir o preço acompanhando o mercado internacional, ela tem que ser reembolsada por isso, porque ela tem liberdade para acompanhar esse preço internacional. Edmar de Almeida, professor da PUC do Rio de Janeiro, ele também é economista. Agora, professor, peço licença para a pergunta do nosso comentarista Jorge Serrão. Serrão, sua vez. Professor Edmar, pergunta de mala, pergunta de chato. A Petrobras é uma contradição em si. Ela é uma empresa de economia mista que atende ao mercado, ou ela é uma empresa estatal que deve responder mais ao seu controlador principal, que é a União Federal? Como é que se resolve essa contradição? O que é e o que tem de ser a Petrobras? Ela tem que ser uma empresa de economia mista que respeita as regras de governança e que respeita os acionistas minoritários. O governo vendeu as ações da Petrobras para as pessoas privadas, brasileiras e estrangeiras. E ele embolsou esse dinheiro. E quando vendeu, ele deu direito a essas pessoas a buscarem, vamos dizer, proteger o seu interesse. Quer dizer, se o governo quiser fazer política pública, ele não pode mais usar a Petrobras para fazer isso. O que o governo pode fazer é utilizar o poder de influência dele para, vamos dizer assim, incitar a empresa a fazer investimentos em determinadas áreas, né? Olha, propor para a empresa, olha, gostaríamos de que investisse mais em transição energética, ou seja, influenciar a estratégia da empresa. Mas essa estratégia, ela tem que sempre visar, vamos dizer, os interesses dos acionistas, todos os acionistas, não só o acionista majoritário, né? Essa regra que vale para a Petrobras, vale para qualquer empresa que tem um controlador, né? Empresas privadas que têm um controlador, você não pode fazer esse controlador não pode fazer dessa empresa o que quiser, ele não pode buscar o interesse próprio em detrimento dos interesses dos outros acionistas que são sócios deles. Isso vale para o governo federal também, né? Então o governo federal optou por esse tipo de governança, ou seja, vendeu ações da empresa e agora ele deve respeitar os acionistas minoritários. Buscar influenciar a estratégia é possível, tem muita coisa que pode ser feita, mas sem prejudicar os acionistas minoritários, em harmonia com esses acionistas, né? O futuro da Petrobras em destaque nessa entrevista especial com Edmar de Almeida, economista e professor da PUC do Rio de Janeiro, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Professor, boa noite e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Agradeço o convite, boa noite para vocês.